Boa noite, pessoal. Só um minutinho que eu vou testar aqui se o som está funcionando para a gente poder efetivamente iniciar, para a gente não ter nenhum problema durante a transmissão. Boa noite, pessoal. Então, pelo que eu estou vendo aqui, está funcionando. Vamos, então, iniciar nossa reflexão de hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Valéria. No Centro Espírita, o pessoal me chama de Val. A gente está aqui ao vivo no Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para mais uma reflexão dos nossos sábados. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre ser feliz. Essa reflexão ela está no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo, ditada pelo Espírito Hamed. É um livro que eu recomendo a todos como livro de cabeceira, porque é muito interessante a gente, ao se deitar ou ao se levantar, abrir esse livro e ler a reflexão que ele tem para a gente naquele momento. É muito, muito legal, são sempre reflexões muito elucidativas e muito iluminadas. A gente vai fazer, além dessa citação também do Evangelho segundo o Espiritismo, de vários outros autores aí que vão aparecendo no meio da nossa reflexão de hoje. Então, vamos iniciar com uma oração. Vamos pedir a espiritualidade superior que possa nos conduzir, que possa estar conosco sempre, que possa fazer com que as palavras certas sejam ditas, que as pessoas certas estejam nos assistindo, que essa reflexão possa chegar ao coração de todos nós, com muita graça, com muita leveza, com muita harmonia, e que a gente possa absorver o máximo e utilizar na nossa vida tudo o que a gente achar interessante nas palavras que vão ser proferidas hoje. Gratidão a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aqueles que ainda vão estar presentes depois que a live ficar salva e que vão assistir também. E todos esses seres de luz, vocês, todos que estão aqui, aqueles que ainda virão, possam retirar dessas palavras o melhor. Assim é, que assim seja. Então vamos iniciar no nosso momento de reflexão. Ele começa falando assim. Espera só um minutinho que eu acho que... Ele começa então. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Então, assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, e isso a gente retirou de lá, eles falam para gente, a terra é uma das moradas do Pai. Jesus disse, há muitas moradas, né, na casa do meu Pai, nas terras do meu Pai. Então, a gente sabe que existem inúmeros sistemas solares e nós estamos num sistema dentro do qual o Cristo é governador dessa esfera que a gente chama de esfera crística. Então, nós estamos encarnados num planeta para podermos nos aperfeiçoar. E sempre existe um motivo para a gente estar no planeta e que a gente está naquele momento. A gente está sempre no lugar certo, na hora certa. E por isso, a gente, como diz o Chico Xavier, dizia o Chico Xavier, a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. E é sobre esse florescer onde Deus nos plantou, nessa morada específica que nós estamos, que nós vamos falar hoje, né? Sobre essa possibilidade de sermos e estarmos no planeta e felizes. Porque a gente pode passar por todas as adversidades que a gente tiver que passar e mesmo assim escolher ser feliz, escolher estar em constante aprendizado, para sempre ser uma pessoa melhor. Lá, então, nesse livro, Renovando Atitudes, ele começa falando assim: as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercida pausadamente,
pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Então, nós falamos na semana passada sobre, ou na outra, não lembro, a gente falou numa dessas semanas anteriores sobre os caminhos, que todos são caminhos. E todos os caminhos nos levam a aprendizados. Todos os caminhos são importantes. Quem escolhe os caminhos a ser perseguidos somos nós mesmos. Nós escolhemos o nosso caminho. E, às vezes, a gente olha e fala assim, nossa, mas eu podia ter escolhido um pouquinho melhor, por que eu escolhi esse? Naquele momento que a gente escolheu, era o que a gente tinha para dar. Era o que o nosso processo evolutivo permitiu que a gente escolhesse. Se a gente observa, no momento seguinte, que aquele caminho não foi o mais assertivo, o importante é a gente entender o que a gente aprendeu no percurso. O importante não é a linha de partida, nem a linha de chegada. É o percurso que você faz entre as duas. Né? Então, a gente está sempre no percurso, porque a nossa linha de chegada está muito longe. Nós somos seres em constante movimento de evolução. Estamos numa vivência na Terra, que é uma das moradas do nosso Pai, para poder evoluir. Então, o que é importante é a gente aproveitar todos os aprendizados do nosso caminho, porque só assim, gradualmente, a gente vai crescer e a gente vai caminhar em direção à felicidade. Tem pessoas que falam, na Terra não existe uma felicidade plena, existem momentos de felicidade, mas a gente pode ter muitos momentos de felicidade e não poucos momentos de felicidade. A escolha é sempre nossa. Depende da maneira como a gente vai encarar as adversidades que aparecem no nosso caminho. É sempre nesse movimento é que a gente vai escolher ou não escolher ser feliz. O Saramago tem uma frase que fala assim, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós. Então, muitas vezes a gente pode estar ali amargurado com alguma questão, a gente pode estar ali envolto numa alguma coisa que não deixa a gente sair daquele casulo, né? Que não deixa a gente ser feliz, porque a gente está dentro da nossa própria ilha. E se a gente resolver sair da gente, olhar a situação por outro ângulo, para poder perceber o que não está legal, modificar a rota e continuar. Aí, se a gente sai da nossa própria ilha para ver a nossa ilha, a gente pode sair daquela situação que está prendendo a gente. Aquela situação angustiante, aquela situação de dor, aquela situação de pânico, aquela situação, enfim, qualquer uma. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos nós mesmos. Então, a gente precisa se observar, a gente precisa se olhar, né? Nos momentos de oração, nos momentos de oração que a gente pode parar, porque a oração é algo que a gente pode fazer em qualquer lugar na nossa vida, a gente pode fazer durante o nosso dia inteiro, constantemente, a gente pode estar em oração e isso é o ideal, que a gente esteja sempre em oração, porque aí a gente levanta o nosso campo áureo, lembrando que nós somos energia, e quanto mais a gente canaliza a nossa energia para o amor, para o bem, para as vibrações positivas, mais a gente tem condição de ser feliz, mais a gente tem condição de expandir. Mas no momento em que você possa fazer uma oração quietinho, né? Num lugar em que você possa estar com você mesmo, integralmente com você mesmo. Então, para aquele momento e esteja com você, e se ouve. Ou uma meditação, né? Coloca uma música bem tranquila, bem relaxante e entre em contato com você mesmo. Quando a gente consegue fazer esse movimento, a gente consegue sair da nossa ilha para ver o que a gente está fazendo, de que maneira a gente está agindo, de que maneira a gente está trabalhando o nosso dia a dia. Então, de novo, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós mesmos. Eu acho que isso é um ensinamento bem interessante, é uma frase bem inspirada do Saramago, para a gente se inspirar também e buscar sair da nossa ilha. Aqui a gente tem uma frase do Thomas Mann que fala: longa é a vida rumo a si próprio, inesperada é a sua descoberta. Se a gente sair da nossa ilha para se observar, a gente vai ter descobertas inesperadas, descobertas múltiplas, descobertas que nem a gente sabia que poderia existir na gente mesmo. Coisas muito legais
e coisas nem tão legais assim. Mas é importante a gente saber e se deparar com os dois lados, para a gente poder trabalhar as nossas sombras e exacerbar a nossa luz. Trabalhando as nossas sombras, a gente pode transformar aquela sombra em luz, né? Se a gente está num quarto escuro e acende um fósforo, a gente ilumina tudo que está ao nosso redor. Então, se a gente descobre a nossa sombra, a gente pode transformar essa sombra em luz, porque nada é totalmente negativo e totalmente positivo, tudo tem o meio do caminho, e a gente pode exacerbar um lado ou o outro. O que a gente está exacerbando em nós mesmos? Quais as qualidades que nós estamos diminuindo e quais aquelas que a gente está colocando na luz? Vamos buscar trazer tudo para a luz, né? Então, longa é a viagem rumo a si próprio, inesperada é a sua descoberta. E nesse momento de meditação, nesse momento de oração que você pode estar com você mesmo, a gente vai fazer essas descobertas inesperadas. Emmanuel, através do Chico Xavier, disse: é o próprio espírito que inventa o seu inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E isso também está na obra de Kardec, né, O Céu e o Inferno. Ele diz que o céu somos nós que fazemos e o inferno também. Então, se nós estamos vivendo o inferno, o que eu fiz para que a minha vida se transformasse nesse inferno? Para um pouquinho, faz uma reflexão de tudo isso, transforma esse inferno em céu, aproveita o decorrer, aproveita a caminhada, aproveita o aprendizado dessa caminhada. Esse aprendizado é que vai levar a gente ao céu. Quando a gente consegue enxergar esse céu dentro do inferno, a gente se liberta do inferno, que a gente mesmo cria. É muito importante a gente ter essa consciência, que é a gente que escolhe tudo na nossa vida. A gente pode escolher o aprendizado ou a gente pode escolher a depressão. A gente pode escolher aprender com todos os processos, transformar pedras em caminhos, ou a gente pode ficar parado na frente da pedra e transformar aquele momento no inferno. O que a gente está escolhendo? É aí que a gente vai determinando e delimitando as possibilidades da nossa felicidade. Se a gente está parado na frente da pedra, a gente está impossibilitado de ser feliz. Mas se a gente pega cada pedra e transforma essas pedras em caminho, a gente vai estar caminhando rumo a essa felicidade maior, que é o que a gente está buscando. Aqui a gente tem um outro ensinamento do Lao Tse, né? Ele fala assim: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Quando a gente se transforma, quando a gente se modifica, a gente transforma tudo que está ao nosso redor. A gente modifica tudo que está ao nosso redor. Lembrando que nós somos energia. O André Luiz ressalta isso muito nas obras dele, nas obras que ele enviou através do Chico Xavier. Ele fala: o universo todo é constituído de energia, do fluido cósmico universal. A Terra é fruto desse fluido. E os seres da Terra também. Tudo é energia. Então, quando a gente se modifica, a gente reverbera um campo energético de modificação, porque quando a gente se modifica, a gente vai sempre se modificar para melhor. Não existe involução, só existe estagnação e evolução. Então, quando a gente se modifica, a gente está evoluindo e a gente vai reverberar coisas positivas, porque se a gente está evoluindo, a gente está abrindo o nosso campo áureo e a nossa energia está ficando mais brilhante. E a gente está caminhando no caminho da felicidade, para a felicidade. Então, a felicidade, a gente está começando a concluir que a felicidade ela se encontra no evoluir, no aproveitar intensamente a nossa caminhada. A literatura chama isso de carpe diem. Aproveite intensamente o instante, aproveite intensamente o momento. Cada momento que a gente aproveita da nossa vida com totalidade, se a gente está total, e estar total é estar consciente, então se a gente precisa estar consciente, buscar consciência o tempo inteiro da nossa vida. Se a gente está consciente, total, a gente está caminhando
rumo à felicidade. Então, vamos parar de tentar fazer por todo mundo, porque a gente não pode mudar todo mundo. A gente pode mudar somente a gente mesmo. Então, ao invés de tentar ficar modificando o outro, vamos olhar para dentro e modificar a gente. Com a nossa modificação, com a nossa autotransformação, a gente pode transformar tudo que está ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor também se modificam quando a gente se modifica. Ou então elas se afastam, porque elas não dão conta, né, de estar ali junto com a gente. E outras vão se aproximar, que tem uma energia até mais, às vezes, mais elevada do que a nossa. A gente vai aproximando aquilo que a gente é. Vamos ser, então, integralmente no mundo. Ser. Buscando acender o fósforo para as nossas sombras e aí elevar ainda mais a nossa luz. E aqui, o Brahma Kumaris, ele fala assim: quando você descobre que tudo o que precisa está dentro de você mesmo, deixa de esperar impacientemente por algo que deseja e passa a doar o que tem. A gente só pode doar o que a gente tem. Se a gente não tem amor, a gente não pode doar amor. Mas se a gente tem amor, a gente pode doar amor. Se a gente não tem paciência, a gente não pode doar paciência. E assim vai. A partir daí, cada momento é visto como oportunidade de ser doador. Não como uma obrigação, mas como um presente. Tempo, atenção, orientação, afeto, aceitação, respeito, enfim. Todas essas formas de doação e muitas outras tornam-se presentes verdadeiros, que não precisam de despesa nem embalagem. Doe-se. Então, quando a gente olha para dentro, começa a se descobrir, muitas coisas lindas vão aparecer, né? Não necessariamente as coisas feias vão predominar em nós. A gente pode se surpreender com isso. A gente pode olhar para dentro e falar: nossa, quanta coisa legal que eu tenho. Eu tenho isso. Se eu tenho isso, eu tenho como doar isso. E eu passo a ser um doador. Lembrando que o reino de Deus não é fora, mas dentro. E se a gente faz esse mergulho para dentro, a gente encontra esse reino de Deus dentro de nós. E a gente se encontra dentro desse reino de Deus. E isso é lindo. Mas a gente precisa querer fazer esse mergulho para dentro e se descobrir. Tendo coragem de descobrir o que é legal e o que não é legal. Isso é que é bom. E quando a gente descobre que a gente tem muita coisa boa, a gente descobre também que a gente pode doar essas coisas boas. E aí a gente vai doando com tanto amor que aquilo vira uma coisa, um presente, como ele está dizendo aqui, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Continuando lá no Renovando Atitudes, ele fala assim: ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém, uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Ser feliz é um estado. Você está feliz. E quando isso é realmente um estado, não tem nada que fique a circunstância, aquilo, tá sozinho, tá junto. Não é isso que vai fazer você feliz. É você ser feliz com você mesmo. A gente veio na Terra por algum motivo. E a gente, só por esse motivo, a gente já pode ser feliz. A gente não precisa de nada além disso para ser feliz. É dentro que a gente busca, não fora. Aí é que está a diferença. A gente precisa trabalhar isso na gente. Não é fora que a gente busca os motivos para a gente ser feliz, é dentro. Então, se a gente passou por momentos muito bons na nossa vida e aquilo trouxe muita felicidade, aquilo pode continuar trazendo felicidade constante. Porque a felicidade está dentro de você, não está fora. Ela não estava naquela coisa, ela estava em você. E naquele momento ela desabrochou e deixa então ela continuar desabrochando. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Então, o que traz ou não felicidade para a gente foram as escolhas que a gente fez no processo dos nossos caminhos.
Muitas vezes a gente faz escolhas que não são tão assertivas assim e levam a caminhos que vão ser mais tortuosos. Mas outras escolhas são tão interessantes que vão trazer felicidade para a gente. Então, vamos aprender a escolher o caminho. Vamos aprender a acertar o direcionamento desse caminho, para que a gente possa chegar num lugar mais interessante para a nossa vida, um lugar em que a gente possa ser feliz. No entanto, por acreditarmos que cabe unicamente a nós a responsabilidade da felicidade dos outros, acabamos nos esquecendo de nós mesmos. Isso é uma coisa bastante complexa, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano está tão triste, o que eu posso fazer para ele ficar feliz? Eu posso fazer uma oração, eu posso doar minha atenção, eu posso dar um sorriso, eu posso, se ele quiser, dar uma palavra, mas sair daquele momento de infelicidade não é responsabilidade nossa. A gente pode contribuir para que a pessoa saia, mas é responsabilidade de cada um sair daquele momento triste ou não. A gente pode falar alguma coisa legal, alguma coisa interessante, que pode inspirar essa pessoa, que pode trazer uma coisa boa para ela, mas ela pode escolher continuar lá. E não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é sempre com a gente mesmo. A gente só pode modificar a gente mesmo. A gente só pode modificar o estado de humor nosso. A gente pode contribuir para que o outro modifique, mas ele tem que aceitar. Porque, lembrando, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio de todas as pessoas do mundo. Deus deu o livre-arbítrio para nós. E nós precisamos respeitar esse livre-arbítrio nos outros. Então, a gente não pode impor nada a ninguém. A gente pode contribuir se a pessoa assim aceitar, se a pessoa assim quiser. Mas a gente não pode ultrapassar o livre-arbítrio de ninguém. Por isso, nós não somos responsáveis pela felicidade de ninguém, somente pela nossa. Claro, né, gente? A gente não vai sair falando coisa ruim para os outros, coisas que ofendem, né? Porque aí a gente vai estar se fazendo infeliz, percebe? Quando a gente faz alguma coisa que não é legal para o outro, o primeiro a ser infeliz é a gente. Então a gente não está buscando a nossa felicidade. Quando a gente busca a nossa felicidade, lembra? A gente só dá o que tem. Então, para a gente doar felicidade para o outro, primeiro a gente tem que ser feliz. Se a gente não for feliz, a gente não pode doar felicidade para ninguém. E tudo que a gente doa, o outro tem que aceitar. Não adianta a gente querer dar alguma coisa para alguém se a pessoa não quer receber. É nesse sentido que eu estou falando e que o Hamed traz também a mensagem para a gente. Nesse sentido, no sentido do livre-arbítrio, no sentido de não interferir no livre-arbítrio de ninguém, mas, obviamente, sempre fazendo a nossa parte, né? Isso é muito importante. Como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos nossos próprios passos. Então, se a gente fica tão preocupado que o outro não está feliz, que o outro não está feliz, que o outro precisa disso, que o outro precisa daquilo, a gente esquece da gente. E a gente não se administra, a gente não se dirige, a gente esquece dos nossos próprios passos. E é isso que a gente precisa trabalhar em nós, né? A felicidade do outro está na mão do outro, a nossa felicidade está na nossa mão. A gente só pode doar felicidade se a gente for feliz. E a gente só pode inspirar o outro a ser feliz se a gente também for feliz. Senão, a gente não tem condição de fazer nada com ninguém. E a gente só pode fazer pelo outro o que o outro permitir que seja feito, porque a gente não pode ultrapassar o livre-arbítrio de ninguém. Tomamos como jugo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio dos outros. Então, é exatamente isso. Sempre que, por exemplo, às vezes é muito difícil, né? A gente vê um filho triste, um filho tomando um caminho que não é legal. Só que aquele caminho, quem está escolhendo é ele, depois que ele tem uma certa idade, né? Quando é criança, a gente não pode ir trabalhando os passinhos e contribuindo, mas de uma idade para frente, o filho vai assumir as rédeas da própria vida e vai ser protagonista dela, e vai fazer as próprias escolhas. O que a gente pode fazer por um filho que faz escolhas que nós não consideramos corretas, porque também tem um julgamento aí.
né? Que é uma coisa complicada. Nós não julgamos corretos, mas às vezes aquilo é necessário para ele. É necessário para ele ter um aprendizado que vai ser importante para o resto da vida inteira. Então, se a gente tira aquela oportunidade dele ter aquele aprendizado, muitas vezes a gente faz igual com aquela pessoa que foi lá, né? A borboleta estava nascendo no casulinho, estava lá dentro do casulo e estava querendo tirar as asinhas do casulo. Aí a pessoa falou assim: vou dar uma mãozinha para a borboleta. Peraí. Aí foi lá e tirou o casulo. A borboleta nasceu com a asinha capenguinha, com a asinha deficiente. Por quê? Porque ela precisava daquele esforço de sair de dentro do casulo para poder abrir as asas e voar. E como o processo foi interrompido e ela teve a facilidade de sair sem trabalhar todas as capacidades da própria asa, ela nasceu com deficiência numa asa e ela não pôde voar. Será que a gente está impedindo as pessoas de voarem por acharem que a gente é responsável pela felicidade delas e por ficar botando tapete vermelho toda hora na frente? Para que ela não se machuque aqui, para que ela não se machuque ali. Muitas vezes nós, como pais, fazemos isso, né? E às vezes também com pessoas que a gente ama muito, com o marido, e aí o nosso amor sufoca. E aí o nosso amor deixa de ser legal, porque a gente vai tirando o livre-arbítrio do outro, o nosso amor vai sendo sufocante. E aí, ao invés de levar felicidade para o outro, a gente vai levando o quê? Infelicidade. Porque a gente também não está feliz, a gente só dá o que tem. A nossa energia reverbera o que a gente é, o que a gente tem. Não tem como a gente reverberar o que a gente não tem, o que a gente não é. Então para tudo. Analisa tudo isso e vê o que você está escolhendo. Quais os caminhos que você está escolhendo? De que maneira você está amando? De que maneira você está buscando ajudar? De que maneira a gente está levando felicidade para o outro? Será que a gente está levando felicidade mesmo? A gente tem felicidade para levar? A gente é feliz para poder dar felicidade para o outro? Vamos trabalhar tudo isso na nossa vida. Vamos fazer esse balanço para ver se realmente a gente está em condições de poder dar isso, se a gente tem isso para dar. Nosso equívoco começa quando zelamos pelas outras pessoas e as protegendo, deixando de segurar as rédeas de nossas decisões e de nossos caminhos. Então, a gente passa a viver a vida do outro, né? Eu conheço muitas pessoas que são assim. O que está acontecendo com a sua vida? Não, porque fulano tá passando por tal e tal dificuldade e eu tô lá tentando fazer de tudo por ele. O que você está fazendo por você? Não, agora eu não posso fazer por mim, porque é fulano que precisa. Aí a pessoa pensa que está em uma grande caridade, mas na verdade não, ela está se deixando de lado. E quando a gente se deixa de lado, a gente está fazendo a pior coisa que tem, porque aí a gente deixa de estar na caridade, porque a gente não tem para dar aquilo que a gente pensa que tem. E aí a gente começa a se enrolar na vida de outra pessoa e começa a se meter demais e as coisas vão ficando complicadas demais. E a gente esquece que o outro tem o livre-arbítrio, porque a gente tira essa capacidade de decisão do outro, dos caminhos que o outro tem. Construímos castelos no ar, sonhamos irrealidade. Convertemos em mito a verdade e, por ter ilusões românticas, investimos toda a nossa felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas, condenando-nos sempre a decepções crônicas. Criar expectativas. Esse é um trabalho que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. O outro dá somente o que tem. Nós só doamos o que temos também. Então, quando a gente gera uma expectativa em cima do outro, a gente está sendo cruel com o outro. Porque muitas vezes ele não tem aquilo para dar para a gente. A gente é que gerou aquela expectativa. E toda vez que a gente gera expectativa em cima de qualquer tipo de relacionamento, não só relacionamento homem-mulher, relacionamento mãe e filho, filho e mãe, pai e filho, pai, né? Filho, pai, relacionamento qualquer um, de amigo, a gente gera uma expectativa. Nossa, eu estou dando isso para essa pessoa vai me retribuir isso. Ela às vezes não tem para retribuir. Então, por que ela está aceitando? Porque ela precisava daquilo e você doou.
mas às vezes ela não tem para retribuir naquela dosagem que você gostaria, mas ela tem outras coisas que ela pode dar. E é isso que a gente precisa trabalhar na gente. A nossa felicidade não está no outro, está na gente. Se a gente está doando, é porque a gente escolheu doar. Se a gente está trabalhando aquilo com o outro, é porque a gente escolheu trabalhar. Mas você tá pesado para você, então é porque não é a sua verdade. Vamos lembrar daquele ensinamento, né? Tudo que é pesado é nossa mentira, tudo que é leve é nossa verdade. Então, se alguma coisa começa a ficar muito pesada para a gente, aquilo não é mais a nossa verdade. Aquilo já está passando a ser a nossa mentira. A gente não tem aquilo para dar e aquilo está ficando um fardo. Se é um fardo, é a nossa mentira. Porque a nossa verdade conduz à leveza, conduz à felicidade. Jesus disse: sedes perfeitos, sedes felizes. Então, se a gente está enveredando pelo caminho da infelicidade por alguém, isso é mentira nossa. É porque a gente não tem coragem de ser feliz. E aí a gente envereda pela infelicidade do outro para ter uma desculpa de não ser feliz, porque ser feliz dá trabalho. Ser feliz dá trabalho. Ser feliz é estar em estado constante de êxtase com você mesmo, em estado constante de elevação harmoniosa, espiritual. A gente precisa estar em oração o tempo inteiro, em meditação o tempo todo, para alcançar, né, esse êxtase da felicidade, que vem de dentro e não de fora. Que a gente vai ter que fazer um mergulho para dentro para achar e não procurar nas coisas exteriores, nas pessoas que estão ao nosso redor. Ser feliz é um estado, a gente começou a falar sobre isso. Ser feliz é um estado, você está feliz, é um estado de ser. E cada um reflete o que tem e o que é. A gente reflete isso através da nossa energia, através da energia que a gente reverbera para o mundo. É isso que a gente reflete, o que a gente tem e o que a gente é. Só. A gente não tem como refletir o que a gente não é. Então não adianta a gente tentar fingir para o mundo que a gente é uma coisa sendo outra. Não adianta a gente fingir para as pessoas que a gente tem uma coisa se a gente não tem. E eu estou falando de coisas que vêm de dentro. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Somos nós. Independente das grandes perdas que a gente tem na vida, que às vezes parecem irrecuperáveis, a gente é que vai escolher enveredar pelo caminho da felicidade ou da infelicidade. A dor, a gente vai sentir, ela é inevitável, mas entrar em sofrimento e infelicidade é escolha nossa. Então a gente pode trabalhar todas as nossas capacidades e é num momento de dor que a gente descobre o quanto a gente é forte, o quanto a gente é iluminado, o quanto a gente pode ir além daquela situação. São nesses momentos que a gente vai descobrindo. Ninguém pode nos fazer feliz ou infeliz. Só a gente mesmo é que pode trabalhar as nossas próprias aspirações para caminhar na direção da felicidade. Só nós podemos fazer essa escolha. Por mais difícil que seja, por mais adversidade que a gente tem em todos os aspectos, somos nós que escolhemos. Tem pessoas que estão vivendo em extrema linha de pobreza e conseguem dançar, pular, cantar e ser feliz. Enquanto pessoas que têm muito dinheiro estão aí mergulhadas em infelicidade. Então não é dinheiro que faz felicidade. Ele facilita, mas se a gente estiver preparado. Uma pessoa que tem muito dinheiro e não tem caráter, ela não vai chegar a lugar nenhum. O dinheiro só vai trazer felicidade para quem tem já, né, uma firmeza de caráter muito grande, para não deixar o dinheiro ser tudo na vida. E muitas vezes aquele que não tem é super feliz dentro da simplicidade dele, dentro do dia a dia dele, dentro das privações dele. Porque a felicidade vem de dentro e não de fora. Tem gente que vive sozinho uma vida inteira, só tendo contato com um, com outro, e consegue ser feliz. Tem pessoas que passam pela nossa vida, vão passando e vão deixando aquele pedacinho de felicidade, né? Que nem a gente lê lá no Pequeno Príncipe,
Todas as pessoas que passam por nós levam um pouquinho da gente e deixam um pouquinho dela com a gente. É sempre isso, né? Na nossa vida, a gente tem essa coisa dessa soma, né? Que vai fazendo com que a gente fique maior sempre. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas e destrutivas. Isso é muito importante a gente pensar também. As nossas atitudes construtivas ou destrutivas é que vão alicerçar os nossos sucessos ou os nossos fracassos. Não é o destino, não é a vida, não é a sorte, a má sorte. São as nossas atitudes. O que a gente está fazendo? Muitas vezes a gente quer muito uma coisa, né? É que, assim, vamos pensar numa oração, a gente reza muito por uma coisa acontecer na nossa vida, a gente fica rezando por aquela coisa acontecer, aí aparece um monte de outras coisas legais, mas você está tão focado naquela coisa que você não está vendo as outras coisas legais, e a espiritualidade está te mandando o que você realmente precisa, e não o que você acha que precisa. Será que a gente está olhando para o lado certo? Será que a gente está percebendo as coisas que a espiritualidade está enviando para a gente, com as nossas orações, com os nossos quereres? Será que o nosso querer está correto? Ou será que a espiritualidade já está mandando aí um monte de coisa legal e você está se fechando para ver tudo isso? A gente pode ter atitudes construtivas ou destrutivas. Pensamento positivo só leva a gente para frente. E os pensamentos estagnados e destrutivos vão fazer o que com a gente? Vão fazer a gente estagnar. A destinação do ser humano é ser feliz, pois todos fomos criados para desfrutar a felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. Isso está nas leis de Deus. Né? A gente pode desfrutar a felicidade, porque ela é nosso direito. Nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo. Tudo é possível. A gente usa tão pouquinho o nosso cérebro, a gente usa tão pouquinho as nossas capacidades. Quando a gente amplia o nosso campo vibracional, a gente expande uma luz tão grande que ninguém entende de onde vem, não precisa entender. E a gente não precisa ficar vaidoso por conta disso. A gente pode só ser feliz por causa disso. Ser feliz por levar coisa boa para os outros. Ser feliz porque os outros olham para a gente e veem coisas boas. Se o outro olha para a gente e vê coisa que não é legal, a gente precisa trabalhar aquilo e não se culpar. Trazer responsabilidade para si, ser protagonista da vida e modificar aquilo para se transformar numa coisa muito bacana daqui para frente. Acender o fósforo na nossa sombra para iluminar a sombra. Drummond, né? Sempre Drummond, poeta maravilhoso de Minas Gerais, ele diz assim, que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir de toda a simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos. Se a gente tem felicidade para dar, a gente pode levar a felicidade para os outros. A gente pode doar a felicidade. E a gente pode fazer as pessoas ao nosso redor também felizes. Por mais difícil que seja o momento que nós estejamos passando. O ser psicológico está fadado a uma realidade de plena alegria, mas, por enquanto, a completa satisfação é de poucos, ou seja, somente daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós a percebemos, conscientizando-nos de que cada criatura tem uma maneira única de ser feliz. O que traz felicidade para mim pode não ser o que traz felicidade para o outro. E para que eu vou julgar isso? Se o outro é feliz do jeito que ele está, do jeito que ele é, que bom que ele encontrou essa veia da felicidade. Se para mim aquilo não traz felicidade nenhuma, tudo bem. Eu preciso encontrar a minha felicidade dentro de mim. Dentro de mim. Porque é só assim que eu vou ser plenamente feliz. Isso é o mais importante. Então, sempre é a busca pela reforma íntima.
Sempre é a busca por olhar para dentro, descobrir quem a gente é, para a gente descobrir todas as nossas potencialidades, para a gente descobrir o reino de Deus que está dentro de nós, para a gente então apreender de dentro de nós mesmos e tirar tudo aquilo, fazendo com que se transforme em luz pura, nos percebendo, trazendo consciência. A consciência é a grande palavra que a gente precisa trabalhar. Consciência. E aí tem aqueles passinhos, né? Observar todas essas situações, compreender aquela situação, tomar consciência e agir. Quando a gente aprender a fazer esses passinhos com bastante simplicidade, com bastante compreensão do mundo, a gente vai estar muito próximo de ter inúmeros momentos felizes na Terra, de a gente ter felicidade plena na Terra, estar feliz, mesmo que as adversidades de fora cheguem, a gente continua estando felizes, e isso é muito importante. O Dalai Lama fala assim: a felicidade não é algo pronto, ela é feita das suas próprias ações. Quais ações que a gente está fazendo na vida que está trazendo felicidade ou infelicidade? Vamos sempre fazer uma autoanálise. É muito importante essa autoanálise. Todo dia, quando a gente deita, né? A gente até estava fazendo uma live quinta-feira e o Francis falou isso, né? A gente tinha, quando a gente era jovem, essa coisa de deitar na cama à noite, não tinha muito essa coisa de celular, né? A gente ainda é daquele tempo antigo e tal. Então a gente deitava na cama e fazia uma retrospectiva do nosso dia, né? A gente estava falando sobre a música Tempo Perdido, do Legião Urbana, e ele fala, né? Todos os dias quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou. E quando eu vou deitar, eu lembro e esqueço como foi o dia, ou seja, eu faço uma retrospectiva do meu dia, pego o que foi legal desse dia, e o que não foi legal, eu transformo, para que no próximo dia eu possa agir de modo diferente. A gente não faz mais essa retrospectiva quando a gente deita. A gente fica ouvindo alguma coisa na televisão, a gente dorme com a televisão ligada, ou a gente fica vendo alguma coisa no celular e dorme, ou a gente fica vendo o celular até tão tarde, até o nosso olho fechar assim e acaba dormindo, e a gente esquece de fazer a retrospectiva do nosso dia. Como que foi o meu dia? Foi legal? O que aconteceu nesse meu dia? Quais os aprendizados que eu tive? O que não foi bacana para eu modificar? Quem sabe se a gente voltar a fazer isso, né, antes de dormir, entrar em contato com a gente mesmo, perceber o nosso dia, fazer uma retrospectiva, para poder estar ciente, consciente, compreender todos os processos pelos quais a gente passou, para ter uma ação modificada no dia seguinte. Quem sabe se a gente voltar a fazer isso, a gente vai ter uma vida muito mais feliz. Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido, conforme a sua idade espiritual. Na Terra, a gente está aqui, todo mundo mais ou menos na mesma idadezinha espiritual. Mas tem um pouquinho mais adiantado, outro um pouquinho mais atrasado. Às vezes as pessoas que têm uma idade espiritual parecida estão adiantadas nesse aspecto, atrasadinhas nessa, e o teu amigo do lado está adiantado naquela que você está atrasado, e naquela que você está adiantado ele está atrasado. Então, por isso é muito importante a nossa interação. A gente está inteirado com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vive na Terra. A Terra é esse planeta em que a gente está sempre, né, somando com o outro. E é muito importante essa interação para que a gente possa somar sempre com o outro. O outro tem um ponto de vista. Ao invés de eu negar aquele ponto de vista e querer reafirmar a minha opinião em cima de todo mundo, por que eu não ouço o ponto de vista do outro e percebo até que ponto ele tem razão e até que ponto aquilo pode contribuir comigo para eu crescer? Ao invés de tentar mostrar que eu estou certo em tudo. Para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa, porque todos somos filhos de Deus. Estamos todos sob a proteção divina e formamos um único rebanho, do qual, conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. Mesmo que você se sinta aquela ovelhinha, né,
que não segue muito o rebanho, que muitas vezes anda um pouquinho fora daquilo ali, que faz buscas diferentes, não tem problema. De qualquer maneira, a gente faz parte desse rebanho. A gente está aqui para evoluir junto. Ninguém está no lugar errado nunca, a gente está sempre no lugar certo. Vamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. Foi assim que a gente começou a nossa reflexão, né? A gente está no lugar certo. Então vamos assumir esse lugar com tudo. Vamos estar presentes, vamos ser protagonistas desse lugar com tudo. Mesmo que a gente faça coisas que não são bacanas, vamos estar presentes. Vamos ser felizes com a felicidade do outro. Um colega conseguiu uma promoção, um colega conseguiu ser aprovado num concurso, o outro conseguiu uma vitória que para ele foi, nossa, maravilhosa. Para a gente assim, não faz muito sentido, mas para ele foi muito bom. Vibra com o outro. Se a gente tem felicidade para dar, a gente pode fazer isso. Então vamos aprender a ser feliz, para a gente poder vibrar com todas as pessoas que estão ao nosso redor e ser feliz junto com elas também, porque nós fazemos parte de um mesmo rebanho. Independente de religião, independente de todas as crenças, nós estamos humanos. Estamos humanos. E é assim que a gente deve estar, né? Na mão de Jesus, na mão de Deus, protegido por Ele em todos os lados. Olha que linda essa imagem. É sempre mais fácil, é sempre fácil demais culpar um cônjuge, um amigo, uma situação pela insatisfação de nossa alma, porque pensamos que se os outros se comportassem de acordo com os nossos planos e objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito, né? Então, assim, não, o outro é que me atrapalha. Se o outro fizesse tal coisa assim, eu ia ser feliz. Essa situação de vida, você não tem dinheiro, as coisas não dão certo para mim, é por isso que eu não sou feliz. Não, porque o mundo conspira contra mim, as pessoas estão conspirando contra mim, todo mundo... Não, o problema não está fora, está dentro. O problema não está com meu cônjuge, não está com meu filho, não está com minha mãe, não está com ninguém, o problema está comigo. Qual que é o problema que eu tenho? Resolvo dentro de mim e aquilo para de me incomodar. Vamos pensar no espelho, né? O que o outro reverbera para mim e me incomoda é porque eu tenho em mim mais do que o outro tem, talvez. Se eu resolvo em mim, aquilo para de me incomodar. Então vamos resolver dentro da gente para que a gente possa então ser feliz, para que as coisas, as situações, as pessoas ao nosso redor não nos deixem mais se sentir incomodado com nada, porque a gente já superou aquilo, a gente já passou por aquilo e caminhou. O Raul Seixas tem a frase lá, né? É sempre mais fácil achar que a culpa do outro é mais fácil. Não, é por causa do outro. Aí eu não preciso trabalhar em mim. Mas aí vai ser sempre a culpa do outro. E vai ter sempre isso para me incomodar, porque eu não resolvi em mim. E a gente vai se sentir assim, né? Sempre o coitado, sempre a vítima do mundo, sempre o perseguido. Quando que a gente vai ser protagonista da nossa vida, se colocar no palco da vida, né? Se expor do jeito que a gente é, se aceitar do jeito que a gente é, olhar no espelho e dizer: eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. E vamos. As pessoas apontam coisas em você, não assume como verdade. Pensa, será que realmente é verdade? E analisa as suas próprias atitudes para ver se é verdade ou não. Se não for verdade, deixa para lá. Não compra a verdade dos outros para você. Se for verdade, trabalha e muda. É simples assim. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não nos é vantajoso e nem nos é possível. Nós não controlamos nada. Nem o que acontece na nossa vida nós controlamos. Imagina sobre a vida dos outros. Nós não controlamos nada. O controle é completamente ilusório. A gente pensa, planeja um monte de coisa para a nossa vida. Vem uma adversidade e muda tudo. E aí? E aí que a gente tem que começar tudo de novo. A gente tem que trabalhar de novo. E a gente tem que se tirar aquela casca velha e surgir, né, como um homem novo para poder enfrentar essas situações nobres da vida,
com graça, com leveza, com harmonia e com felicidade, principalmente. Pensemos sobre ser feliz. A felicidade dispensa rótulos, e o nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas, se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta. Não existe nenhum ser igual ao outro. Todos somos únicos e irrepetíveis. E isso é o grande boom da criação, né? Deus criou cada ser único, cada espírito é único, desde a época que a gente era lá um mineral. A gente foi criado único e irrepetível. Por isso, todos os seres humanos precisam ser respeitados de maneira igualitária, né? Com equidade. O mundo seria muito melhor se conseguíssemos nos colocar sempre no lugar do outro, para poder entender de que maneira o outro vê o mundo, de que maneira o outro visualiza as coisas, de que ângulo ele está observando. As situações de vidas pelas quais ele passou levaram ele a essa percepção. As situações de vidas pela qual eu passei me levaram a essa percepção. Então eu posso aprender com o outro pode aprender comigo. Ele leva um pouquinho de mim e deixa um pouquinho dele. É sempre assim. Esse é o movimento. Esse é o movimento que vai levar a gente à felicidade. Esse é o movimento não da linha de partida e da linha de chegada. É o movimento do percurso, que é o que a gente está fazendo, o percurso. E nesse percurso a gente vai angariando aprendizados, sempre. A felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. Que tipo de pensamento eu estou tendo? Né? A gente já falou também em outras reflexões que o nosso pensamento também é energia, e quando ele é um pensamento desequilibrado, ele vai gerando uma teia. Quando ele é um pensamento equilibrado, ele vai reverberando luz. Então, se a gente já criou muita teia em torno da gente por conta de pensamentos desequilibrados, vamos equilibrar, porque a luz penetra nessa teia e dissolve. Vamos ser luz para alcançar a felicidade com pensamentos equilibrados e harmoniosos. A Clarice Lispector falou, né? Ser difícil é uma responsabilidade muito grande. Pouca gente tem coragem. Porque a gente assume essa responsabilidade. O outro olha pra gente, nossa, aquela pessoa tá sempre rindo, parece que não tem problema. Aí começa a querer botar problema porque a gente é feliz, né? O problema é dele, não é nosso. Se ele tá vendo problema em ser feliz, ele tem o problema e não nós. Então a gente precisa ser autêntico na vida, autêntico, sempre, buscando aquilo que realmente é importante para a gente e não para os outros. Se a gente for ficar dando atenção para cada coisa que os outros falam, vai ter sempre alguma coisa para os outros falarem. Que nem a gente falou ainda há pouco, pensa naquilo que o outro te falou. Se aquilo realmente for alguma coisa importante, vai fazer uma diferença para a sua vida, modifique. Se não, simplesmente abstraia. Porque as pessoas sempre vão ter o que falar da gente. E a gente pode sempre ser feliz no percurso, mesmo dando muito trabalho. Aí vem uma outra frase do Chico que fala assim: é exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante. Nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Nada é por acaso. A gente sempre passa pela situativa para algum objetivo. E sempre em prol da nossa evolução com os aprendizados do percurso. Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciadas. Então, a gente está sempre vivendo nessa roda aí, né? Mas a gente precisa estar dentro. Se a gente consegue encontrar a felicidade dentro, nada do que vem de fora vai conseguir derrubar essa felicidade. O Einstein fala assim:
A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidar com eles. De que maneira a gente está lidando com as adversidades da nossa vida? Com pessimismo ou com otimismo? Com vibração positiva ou com vibração negativa? Com oração ou com reclamação? É aí que a gente precisa trabalhar. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Quem eu sou hoje, nessa construção eterna que eu tenho. Eu não sei quantos anos eu tenho, né, espiritualmente, nessa construção eterna que eu tenho. Quem eu sou hoje? Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Se eu tenho ou não alguma coisa, tudo que a gente tem na Terra é um empréstimo. A gente, quando vai embora, não leva nada disso. Então, ter não representa muita coisa. O que representa é ser. Ser integralmente quem eu sou. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou? Senão, eu preciso começar a buscar isso, porque é o primeiro passo para ser feliz. Aí o Gandhi fala assim pra gente: felicidade é quando o que pensas e o que dizes e o que fazes estão em harmonia. A gente pensa, diz e faz. Esses três movimentos estão em harmonia? Ou a gente pensa uma coisa, fala outra e faz outra? Em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não se fizeram objeto de nossas presentes reflexões, consideremos que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, meta de uma curta etapa, mas de um longo processo que leva muitas existências, através da eternidade, nas nossas muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós estamos numa dessas moradas. Aproveitemos essa morada para poder aprender a ser feliz pelo que a gente é. Eu estou tão infeliz por quê? Pelo que está fora ou pelo que está dentro? Se for pelo que está dentro, vamos começar a trabalhar. Se for pelo que está fora, o caminho está errado. A gente tem que retomar a nossa rota. Dalai Lama fala: a felicidade é um estado de espírito. Se a sua mente ainda estiver num estado de confusão e agitação, os bens materiais não vão lhe proporcionar felicidade. Felicidade significa paz de espírito. Então, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, se ela ainda está com os pensamentos em confusão, em agitação, aquele dinheiro não vai trazer felicidade. Mas se ela não tem esses bens materiais e ela tem um pensamento harmônico, ela se ama e se aceita assim como ela vai ter felicidade. Eu não estou dizendo que tem que ser pobre para ser feliz. Eu estou dizendo que tem que ser equilibrado para ser feliz. Equilibrado. Não importa o que vem de fora. O que importa é o que vem de dentro. O Einstein fala: tudo é energia. E isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Que energia a gente está reverberando para o mundo? A gente está reverberando energia de confusão ou energia de harmonia? Se a gente está reverberando energia de harmonia, a gente tem felicidade para dar. Senão, a gente ainda tem que buscar essa felicidade dentro de nós mesmos. Agora eu vou fechar as nossas reflexões com uma poesia de Fernando Pessoa, que se chama Felicidade. Felicidade. Um poema de Fernando Pessoa. Não se acostume com o que não faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte.
perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece de novo. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, siga. Então, para fechar, a gente vai falar que vai fazer um convite, né? Seja feliz agora, pois o agora é só o que é real. Não deixe para depois, nem sofra com o ontem. O amanhã é uma possibilidade. O ontem já se foi. Escolha e tenha coragem de ser e estar feliz agora. Vamos ser felizes. Vamos buscar dentro da gente. Vamos buscar aquela centelha divina que está lá. Vamos deixar ela resplandecer e fazer com que a gente tenha uma iluminação maravilhosa que vem das nossas próprias energias. Que a gente reverbere essa luz e reverbere, então, a felicidade. Assim a gente vai estar inspirando os outros a serem felizes. E se a gente conhece alguém feliz, vamos se inspirar nessa pessoa. Vamos se inspirar nela para que a gente possa alcançar também a nossa felicidade. Não com o que ela tem, porque o que ela tem não faz a gente feliz. O que faz a gente feliz é o que a gente precisa. Vamos descobrir o que a gente precisa dentro, não fora. O que está fora é consequência de várias questões materiais que vão acontecendo no processo da nossa vida. O que está dentro é construção para o que a gente é, integralmente, para o que a gente vai levar para a nossa eternidade. O que a gente tem aqui é empréstimo, e acaba, e fica, e passa. O que a gente é, a gente leva para sempre, como bagagem. Todos os nossos sentimentos, os nossos aprendizados, todos os nossos saberes, nós levamos conosco. Então, a vida é feita de escolhas, e a minha escolha é ser feliz. E a sua? Gratidão, que nós possamos escolher ser felizes sempre, mesmo frente a todas as adversidades que possam acontecer na nossa vida. Até o próximo sábado, com mais uma reflexão. Boa semana para todos, bom domingo, bom descanso e bom feriado também. Gratidão, namastê. Até semana que vem.